E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente continua falando da filosofia do Renascimento, desses pontos altos da filosofia do Renascimento, e vamos continuar falando do autor que a gente já começou a falar no último vídeo, que é o Bernardino Telésio, figura muito importante aí, principalmente no âmbito da filosofia da natureza, que é justamente isso que a gente vai estudar hoje. E, bom, antes de entrar no conteúdo propriamente dito deste vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais formas são essas? Bom, primeiramente vocês podem dar uma olhada aí na descrição, vocês vão ver vários links através dos quais vocês podem comprar este volume do Reale aqui e também os outros da coleção. Para quem não sabe, é esse material que a gente usa de material didático, de material de base, para a nossa história da filosofia. E se você comprar pelos links na descrição, eu ganho uma comissão em cima do valor que você pagar, e para você sair o mesmo preço do que se você pagasse normalmente pela Amazon. Então, só há vantagens. Além disso, vocês podem fazer uma doação pontual através da chave Pix, que está embaixo, também através do botão Valeu, que está embaixo também, ou pelo Super Chat durante alguma live que estiver rolando por aqui. Além disso, a melhor maneira pela qual você pode fazer um apoio financeiro para mim é através do Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. Dessa forma, por mais que você só me dê R$2, o que aparentemente é pouca coisa, ao longo do tempo vai acumulando, e também eu tenho a segurança de que vou receber aquele valor no mês seguinte, o que para mim já significa bastante coisa. Eu consigo me programar com os gastos aqui do canal, porque esses livros do Reale não são baratos, e os outros livros que eu compro também para embasar aqui as explicações também nem sempre são tão baratos assim. Então fica o convite aí para vocês. E se você fizer esse apoio especial pelo Apoia-se, você também vai receber um obrigado especial aqui no começo de todos os vídeos da história da filosofia. Então eu gostaria de agradecer aí ao Denício, ao Cássio, à Andressa e ao Luiz por serem nossos 4 atuais apoiadores do Apoia-se, nossos 4 apoiadores ativos. Então, obrigado pessoal, muito obrigado mesmo. E se você que está ouvindo aí ainda não for um apoiador, sinta-se mais do que convidado para clicar nos links aí embaixo e fazer o seu apoio. Mas enfim, vamos então para o conteúdo propriamente dito do vídeo. Bom, gente, como eu dizia, hoje a gente vai continuar falando sobre o Bernardino Telésio, mais especificamente sobre provavelmente o núcleo da filosofia dele, o motivo pelo qual ele é mais conhecido, que é a sua filosofia da natureza. Então vamos, como sempre, lendo o que o Reale nos diz e vamos comentando em cima disso. O sentido e o valor do pensamento telesiano mudam completamente conforme a perspectiva com base na qual ele é visto e interpretado. Consequentemente, também varia o tipo de exposição que se pode fazer desse pensamento. Então, Reale vai fazer uma opção aqui diante de outras que há para se expor o pensamento dele. E, enfim, isso vai ficar claro aqui ao longo do que a gente vai dizer agora. Se olharmos assumindo como parâmetro a revolução científica que Galileu operaria, depois aí do Telésio, então as conclusões não podem ser outras que as extraídas por Patrizzi, que é um autor que a gente já estudou. Isto é, que o telesianismo parece ser mais uma metafísica do que uma física, contrariamente às suas intenções declaradas. Então a gente vai ver que o Telésio vai se propor a fazer uma física não metafísica, ou menos metafísica, em grande medida. E, enfim, a gente vai ver que esse é o objetivo dele, mas, como ele está dizendo aqui, se a gente coloca como parâmetro de uma física não metafísica a física do Galileu Galilei e da revolução científica como um todo, que a gente vai estudar ainda, aí de fato ele parece metafísico demais. Parece mais aristotélico do que moderno, vamos dizer assim. Mas, de novo, isso depende do ponto de comparação. Porque, no entanto, se olharmos pela ótica do seu tempo, o pensamento de Telésio revela-se efetivamente uma das tentativas mais radicais e avançadas de encaminhar a física pela senda de uma rigorosa pesquisa autônoma, desligando-se de 2 tipos de pressupostos metafísicos. Eu falo disso aqui depois. Mas, então vejam, se a gente se colocar na posição de alguém que está vivendo uma revolução científica e lançar um olhar retrospectivo sobre o Telésio, inclusive de hoje em dia, se a gente jogar um olhar retrospectivo sobre ele, a gente vai sentir um sabor muito mais metafísico, daquela filosofia natural mais antiga, do que essa coisa mais moderna e matematizada e tal, que foi se desenvolvendo depois. Mas se a gente se colocar no tempo do próprio Telésio, considerando as discussões que havia ali naquele momento, e todas as tendências que estavam
rolando ali, a gente vai ver que, na verdade, é uma tentativa bastante inovadora em muitos aspectos e que já está entrevendo algumas coisas que vão ser desenvolvidas depois na Revolução Científica. E aí, segundo o Reale aqui, o Telésio ele se desliga de dois tipos de pressupostos metafísicos. Dos pressupostos metafísicos dos magos renascentistas, ligados à tradição hermético-platônica, e dos pressupostos da metafísica aristotélica. Então, lembrando, magos renascentistas e tradição hermético-platônica. Nessa época, as obras de Platão estão sendo lidas com bastante entusiasmo, porque a maior parte delas não estavam acessíveis ao público de língua latina. Quando o Império Otomano invadiu Constantinopla em 1453, o pessoal, os doutos que entendiam dessas coisas, fugiram para o Ocidente e trouxeram as obras em grego, o conhecimento da língua grega e, enfim, e as próprias obras também. Então houve uma revivescência desses estudos, então havia uma tendência bastante platônica nesse momento. E junto de textos platônicos vieram também os textos herméticos, o Corpus Hermeticum Grecum veio também aí do Oriente para o Ocidente, de modo que essas ideias estavam bastante na moda, mas o Telésio vai tentar se desligar disso. Além disso, também há os pressupostos da metafísica aristotélica, que aí já são mais tradicionais, já estão mais nessa linha da tradição universitária, dos tomistas, dos averroístas e desse pessoal que sempre falou muito de Aristóteles já há vários séculos e que ainda existia nessa época do Telésio, só que estavam sendo duramente criticados. Inclusive o próprio Telésio vai ser um grande crítico dessa tendência. Então ele vai se desligar de pressupostos também da metafísica aristotélica e vai tentar falar da física em si, por assim dizer. Sobre o primeiro ponto, na questão dos magos e de Platão, deve-se sublinhar não apenas o fato de que estão ausentes do de rerum natura os interesses e pressupostos mágicos herméticos, mas também o fato de que Telésio diz com todas as letras, numa evidente alusão, que em sua obra ninguém encontrará nihil divinum e nihil admiratione dignum, nada de divino e nada digno de admiração. Ou seja, nada fantástico, mágico, enfim, metafísico, nesse sentido, Entretanto, como veremos, Telésio continua a ter em comum com as doutrinas mágicas a convicção de que na natureza tudo está vivo. Então vai ter uma espécie de animismo aí subjacente à obra do Telésio, mas a gente vai ter oportunidade de tratar disso. Acho que não hoje, mas semana que vem com certeza na próxima aula. De todo modo, então, ele explicitamente se coloca contra essas tendências e diz que olha, não tem nada de extraordinário, a gente está falando do mundo natural. Não está falando das forças ocultas por detrás, da magia que a gente consegue manipular. Não, ele está falando ali do mundo natural, como a gente vê, como os sentidos nos apresentam o tempo todo. Bom, sobre o segundo ponto, questão dos aristotélicos, ele diz aqui que Aristóteles considerava a física como conhecimento teorético daquele gênero particular de ser ou de substância que está sujeito ao movimento. Então a física para Aristóteles é a filosofia segunda. É o estudo daquele gênero de substâncias que são sublunares, que estão que se movem, que se geram, que se corrompem, que passam por toda uma série de processos que vêm a ser e que deixam de ser. Esse é um gênero específico de substância. Para o estagirita, o Aristóteles, os quadros da metafísica, ciência do ser ou da substância em geral e seus princípios, constituíam os pressupostos necessários para fundar a física. Então, se a gente pega aí a metafísica aristotélica, ela fornece para o estudioso da natureza uma série de conceitos que vão ser depois aplicados à filosofia da natureza. Então, uma distinção bem importante nesse contexto é a distinção entre ato e potência. São dois conceitos fundamentais que têm origem metafísica, a gente pode dizer, principalmente nessa questão da divisão dos modos do ser, e isso é fundamental na física, inclusive a definição de movimento que Aristóteles dá está justamente baseada nos conceitos de ato e potência. Na verdade, essa definição praticamente só usa esses conceitos de ato e potência, uma definição só feita com base nisso. Então, esse é só um exemplo, mas a gente tem vários momentos em que a metafísica de Aristóteles está dando bases, está dando conceitos que vão servir de chaves interpretativas para o estudo do mundo natural. Enfim, forma e matéria, também tem vários elementos aí desse tipo.
A consideração da substância sensível, portanto, desembocava necessariamente na consideração da substância suprassensível, e o estudo da substância móvel terminava com a demonstração metafísica da substância imóvel. Tem esse detalhe também, né? O Aristóteles, quando está estudando a realidade do movimento, as suas características, suas condições principalmente, e também as substâncias que passam por movimento, as substâncias que tem na natureza, né, que tem um movimento próprio e que, enfim, são substâncias naturais, portanto físicas, ele chega à conclusão, a partir do funcionamento, do modo de funcionar do mundo físico, chega à conclusão de que é necessário que haja uma substância suprassensível, imóvel, que é o que ele próprio chama de Deus, né, que é o tal do motor imóvel, a substância separada e assim por diante. Né. Então, vejam, né, é uma física que, a física do Aristóteles não somente é uma física que está o tempo todo usando os conceitos metafísicos para explicar as próprias realidades físicas, como também é uma física que, no seu ponto culminante, vamos dizer assim, né, ao fim e ao cabo, se a gente seguir as consequências até o final, ela leva à concepção de uma substância suprassensível, né, de uma realidade que é metafísica por si mesma, né, vamos dizer assim, que é inteiramente metafísica. Então, vejam, é uma física que, por esses dois aspectos, está muito ligada à metafísica, à transcendência e coisas relacionadas, né? E ele diz aqui que Telésio realizou um corte claro em relação a essa posição. Não nega um Deus transcendente, nem uma alma suprassensível, como veremos melhor adiante, mas tematicamente coloca ambos fora da pesquisa física, né? Ambos a alma suprassensível e Deus, estabelecendo assim a autonomia da natureza e dos seus princípios, e, consequentemente, a autonomia da pesquisa desses princípios. Desse modo, Telésio realiza aquilo que foi chamado redução naturalista, precisamente proclamando a autonomia da natureza. Então vejam, ele não nega que Deus exista, que uma alma imortal e material exista, nem nada desse tipo. A questão dele vai ser excluir esses dois elementos, né, e concepções desse tipo do estudo do mundo natural. O mundo natural tem os seus próprios princípios e devem ser estudados de acordo com seus próprios princípios. Como, inclusive, é dito, eu mencionei no último vídeo, no próprio título da obra mais conhecida e mais importante do Telésio, né, que é De Rerum Natura Juxta Propria Principia. Né, eu acho que... Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É De Rerum Natura Juxta Propria Principia. Né, então, sobre a natureza das coisas de acordo com seus próprios princípios. Ou seja, não fazendo referência a princípios externos às coisas que a gente está estudando, mas os princípios que residem ali, que jazem na própria coisa natural. Esse, então, é o projeto dele, né? Tirar a alma e tirar Deus do âmbito da física como fatores explicativos para o mundo físico. Mas nem por isso ele vai negar que Deus exista, que a alma exista, como, enfim, a gente vai explorar melhor no próximo vídeo. E é nesse sentido, existe uma redução naturalista, né? Ele reduz a natureza a ela própria, em termos de explicação, né? Nesse sentido, pode-se dizer que, embora com bases que eram inadequadas, como veremos, Telésio fez valer uma instância, a autonomia da pesquisa física, destinada a revelar-se muito fecunda. Né? De fato, isso vai marcar muito a Revolução Científica, outros autores, enfim, e a concepção que se vai construir de natureza a partir dessa época. Mas há um ponto que merece ser destacado. Isso é bastante importante. Como veremos, ainda neste vídeo, inclusive, Telésio construiu uma física qualitativa. Entretanto, entreviu a perspectiva quantitativa, embora tenha dito que não podia desenvolvê-la, augurando que outros pudessem fazer, para que, destaca ele, os homens possam se tornar não apenas cientes, mas também potentes. Então vamos lá. Telésio ele construiu uma física qualitativa. A gente já vai ver agora que ele usa de conceitos de qualidades como os princípios básicos da filosofia da natureza dele. Mais especificamente, o calor e o frio. Pela interação desses dois princípios, né, dessas duas qualidades que inerem nas porções de matéria, né, nos corpos, os corpos vão interagir, vão se desenvolver, vão se modificar, tudo vai partir disso de alguma forma, dessa instância qualitativa, dessas qualidades primordiais. Por causa disso, o Reale e o Antícere tinham dito que se a gente se colocar do ponto de vista de alguém de hoje em dia, mas principalmente de alguém da época da Revolução Científica, da época pós-Galileu,
pode haver um estranhamento, ou pelo menos, não necessariamente um estranhamento, mas pode ter uma associação muito mais imediata e mais óbvia do Telésio com a física que foi constituída antes dele, que sempre foi uma física bastante qualitativa. A gente começa a ter estudos quantitativos lá na Universidade de Oxford sobre esse tipo de assunto, na Idade Média, mas de maneira mais generalizada, né, a física, a filosofia da natureza, era explicada em termos de qualidades primordiais e muito pouco em termos quantitativos, de velocidade, de variação, de cálculo de variação, esse tipo de coisa, né? E a física do Telésio é uma física essencialmente qualitativa, como a gente vai ver. Por isso, inclusive, ele pode parecer mais próximo daqueles filósofos anteriores a ele do que dos posteriores. Só que ele entreviu uma perspectiva quantitativa, né? Só que ele admitiu que não ia ter tempo de desenvolver isso e deixou na mão dos seus sucessores. Falou, galera, ó, não consegui quantificar isso aqui, mas acredito que seja possível. Né? Acredito que seja possível quantificar essas qualidades. Né? A gente vai falar um pouco disso melhor daqui a pouco. Mas ele chama então os seus sucessores a quantificarem essas pesquisas que ele começou, quantificar essas qualidades, de modo que os homens possam se tornar não apenas cientes, mas também potentes. Ou seja, não apenas conhecedores da natureza, mas poderosos sobre a natureza, né? Capazes sobre a natureza, capazes de agir sobre a natureza e transformá-la e dominá-la. Então, de novo, justamente aqui a gente já tem então essa concepção de que a quantificação da natureza deve levar, né, deveria levar a um maior domínio sobre ela. Trata-se de dois temas que, como veremos, se tornam centrais respectivamente em Galileu e em Francis Bacon, que são dois autores que a gente vai estudar ainda neste volume aqui. Quando a gente for falar da Revolução Científica, Bacon acho que é o penúltimo autor de que a gente vai tratar aqui nesse volume. E, bom, então, tanto um quanto o outro, né, duas grandes figuras da Revolução Científica, vão ressaltar muito essa questão da quantificação e da questão do... Aliás, o Galileu vai ressaltar muito a questão da quantificação e o Bacon vai ressaltar muito essa questão do domínio da natureza, né, do conhecer para dominar a natureza. Né. Bom, mas vamos lá então, vamos descrever finalmente como é que era a filosofia da natureza do Telésio. Os princípios próprios da natureza. Telésio reconstruiu os princípios de sua física em base sensística, convencido de que o sentido, né, não é sentido de meaning, né, de significado, não, sentido de tato, visão, paladar, etc. O sentido revela a realidade da natureza, sendo a própria natureza, em sua essência, vitalidade e sensibilidade. Como eu disse agora há pouco, vitalidade está aí no meio também, porque ele ainda tem algo de animismo aí, né? Ainda eu digo, né, ele se pretendeu se desvincular aí dos herméticos e neoplatônicos, mas ele vai ter isso ali, né, ainda. Mas principalmente, isso de novo, a gente vai falar mais no próximo vídeo. Mas pensando aqui mais por essa parte da sensibilidade, né, então é o sentido que vai revelar o que a natureza é. Né? É o que nós sentimos com o nosso sentido, com os nossos sentidos, que vai nos dizer como a natureza se estrutura, quais são os seus princípios, suas qualidades e o seu funcionamento. De modo que a própria natureza é essencialmente sensibilidade. Vitalidade também, mas como eu disse, isso não importa muito agora. A natureza é essencialmente sensibilidade. Nessa concepção vitalista da natureza, Telésio se refere ao ilozoísmo e ao panpsiquismo pré-socrático, segundo os quais tudo está vivo. Com colorações até mesmo jônicas, relembrando aí Anaxímenes e tal, seus modelos, portanto, não são tanto os neoplatônicos, e sim os físicos mais antigos. Então vejam, né, essa coisa do vitalismo, o animismo, a gente pode rastrear não exatamente aos neoplatônicos e aos herméticos, mas aos pré-socráticos, nos quais ele parece se inspirar de maneira explícita. Né? Então ele cita aqui especialmente o Anaxímenes. Enfim, ele diz aqui, ora, o sentido nos revela que o quente e o frio são princípios fundamentais. O primeiro tem ação dilatadora, faz as coisas serem leves e põe-nas em movimento. Já o segundo produz condensação e, portanto, torna as coisas pesadas e tende a imobilizá-las. Então vamos lá. Os dois princípios fundamentais da natureza são o quente e o frio.
duas qualidades opostas, como vocês bem sabem. E ele caracteriza, né, com 3 notas cada uma dessas duas, cada um desses 2 princípios. O quente, ele tem ação dilatadora, faz as coisas serem leves e põe-nas em movimento. Então vamos lá. Ação dilatadora, né? Ele vai expandir a coisa, né? Dilatar é justamente isso, né? As partes da coisa vão se afastando e ela vai começando a ocupar mais espaço, né? De fato, para pegar uma imagem do nosso dia a dia, né? Quando a gente está com muito calor e tem muita gente reunida no mesmo lugar, a gente tende a se afastar, né? Da mesma forma, as partes de uma coisa que está muito quente tendem a se dilatar, né? Ninguém quer ficar muito perto de alguém que está muito quente, porque está calor pra caramba, então você quer espaço para passar ar e tal, né? Então você vai se distanciando das outras pessoas e então o calor ele sempre tem esse, vamos dizer assim, ele sempre é um símbolo, vamos dizer assim, para esse afastamento das coisas, né? Para as coisas se dilatarem, aumentarem um pouco de tamanho, né? Para elas relaxarem. Então é uma ação dilatador. O fogo é um princípio dilatador. Além disso, faz as coisas serem leves. Né? O fogo, como a gente já viu na cosmologia aristotélica, né, ele está muito ligado, ele tende para cima. Né? Então, o fogo em si ele é uma coisa leve, mais leve até que o ar. Né? Tanto que o ar ele fica meio aqui parado, ele sobe, mas ele tem uma certa estabilidade. O fogo ele é aceso e sobe. Né? Então o fogo ele tende para cima, portanto ele é leve. E a coisa quente torna a coisa mais leve também. E, além disso, além do calor ser dilatador, tornar as coisas leves, ele também põe as coisas em movimento. Né? O fogo, a própria natureza do fogo, né, que é o que melhor encarna o calor na realidade, é justamente uma natureza bastante móvel. Né? Não existe o fogo estabilizado. Né? O fogo é, por natureza, essa coisa que está sempre se consumindo e está sempre dançante. Né? O fogo está associado também ao movimento. Então, esse princípio de atividade, né, vamos dizer assim, aparece aqui como sendo responsabilidade do calor na filosofia do Bernardino Telésio. Já o frio tem todas as qualidades opostas, né? Então, o frio produz condensação, né? Então, ao invés da coisa estar dispersa, ela está contraída. Né? Da mesma forma, quando a gente está frio e a gente está num lugar com muitas pessoas, ao invés da gente tentar se afastar delas, como no caso de quando está muito quente, a gente tenta se aproximar. Né? Para quê? Para estabilizar a temperatura, né? Enfim. Então, o frio ele junta, ele aglomera e o calor separa. E produzindo condensação torna as coisas mais pesadas também, ao contrário do calor que leva para cima, o frio leva para baixo. E tende a imobilizá-las. Né? Imagina uma coisa muito fria, ela congela. Né? Então ela tem essa propriedade. Né? O frio tem esse efeito, né, de tornar as coisas mais imóveis, mais engessadas. Que, enfim, de novo, o contrário da característica do calor, que deixa as coisas em movimento. Então esses são os 2 princípios mais básicos, o calor e o frio, que têm qualidades opostas. O Sol é quente por excelência e a Terra é fria. Mas o Sol, como tudo aquilo que arde, não é só calor, assim como a Terra também não coincide com frio. Então ele coloca o Sol aí como o maior exemplo do calor, né, a coisa mais quente da realidade, provavelmente, e a Terra como sendo o extremo, né, o polo oposto, a parte mais fria da realidade. Só que a Terra não é só frio e o Sol também não é só calor. E isso vale, óbvio, se vale para esses 2 extremos, vale para todos os intermediários, né? Vale para todas as coisas que são mais quentes, mais frias, menos quentes, menos frias, que nesse sentido são intermediários entre o Sol e a Terra. Um extremamente quente, outro extremamente frio. Há coisas que não são nem tão quentes nem tão frias, que é a maior parte das coisas que a gente vê por aí. Quente e frio são incorpóreos e, portanto, têm necessidade de massa corpórea a qual aderir. Né? Vejam, o frio e o calor não existem voando por aí sozinhos. Né? Não existe uma coisa que é o frio, uma coisa que é o calor e, sei lá, elas interagem. Né? Até o Sol aqui, que é quente por excelência, a coisa mais quente que há, ele não é calor. Ele é uma coisa muito, muito quente. Uma coisa talvez maximamente quente, não sei. Mas ele é quente, ele não é o calor. Né? O calor em si não é uma coisa que você pega. Né? Ó, tá aqui o calor, tá aqui o frio e eles interagem. Não, para ele o calor, o quente e o frio são incorpóreos
e por isso tem necessidade de uma massa na qual aderir. Então, existem coisas que têm o calor e coisas que têm o frio, em graus maiores ou em graus menores. Mas há sempre um substrato material que comporta uma dessas qualidades, ou as duas qualidades em graus distintos, ou uma parte da coisa tem uma qualidade, outra parte tem a outra, enfim. Não importa. O que importa é que existem coisas, na realidade, e essas coisas recebem esses opostos, né? Esses dois primeiros princípios opostos, o calor e o frio. Portanto, conclui Telésio, deve-se sem dúvida pôr na base dos entes três princípios, né? Não só os dois, o quente e o frio, mas um terceiro que serve de subjacente aí para que essas duas qualidades estejam, para que essas duas qualidades subsistam, né? Então são três princípios. Dois princípios agentes, o quente e o frio, e uma massa corpórea, que sob a ação dos princípios agentes assume diferentes disposições. Então a massa vai ser esse polo, vamos dizer assim, essa realidade passiva, que vai, por influência desses dois polos ativos, que são o quente e o frio, vai se modificar. Vai se mover, vai se estabilizar, vai crescer, vai diminuir, vai interagir, vai se isolar. Então todas as disposições da matéria são determinadas pelo quente e pelo frio, sendo a matéria então um princípio passivo e o quente e o frio princípios ativos dessa dinâmica. Se assim não fosse, os entes não poderiam se transformar uns nos outros, impossibilitando aquela unidade que, ao contrário, existe efetivamente na natureza. Então só existe transformação porque existe uma coisa em comum que subjaz, que é a coisa corpórea. Vamos supor, existe uma coisa que é fria e que é condensada e que é pesada pra caramba. Essa coisa se transformou, se dilatou, ganhou um outro formato, ganhou outras propriedades, se tornou quente, se tornou leve, se tornou, super expansiva, tendo uma forma física diferente. Isso se deu de uma passagem do frio para o calor. O calor e o frio interagiam de um jeito ali antes, com o frio predominante, e depois o calor passou a prevalecer. A gente só pode dizer que foi um mesmo movimento, que conduziu essa transformação, ou que foi conduzido nessa transformação, porque há uma mesma coisa por detrás da interação desses opostos que continuou, que é justamente essa coisa corpórea, é a matéria, que em si mesma não é nem quente nem fria, é puramente passiva e que recebe, e que sofre a ação do calor e do frio. Enfim, se fosse só, de novo, se o calor e o frio fossem coisas separadas, fossem coisas mesmo, vamos dizer assim, substâncias, fossem pedaços de matéria, isso é um quente, isso aqui é um frio, não teria como um se transformar no outro. Porque eles são opostos, eles se excluem. Então não teria como haver uma continuidade, não teria como ver algo de comum que permanece do frio ao quente. Eles são opostos, eles são autoexcludentes. Portanto, se a gente quer salvar o fato do movimento, a gente precisa conceber que haja algo que recebe o calor e o frio e que se modifica nesse processo, mas que continua sendo esse mesmo algo em alguma medida, que justamente é uma massa corpórea. Essa massa corpórea que pode ora assumir certas condições, ora assumir outras condições, mais próprias do frio, mais próprias do calor, mas que continua sendo aquela massa corpórea que está ali, passando por mudança. De modo que a gente pode dizer que é justamente ela que muda. Assim, então esse é o resumo aí da física do Telésio. Assim, cai por terra a física dos quatro elementos, bem como a concepção geral das coisas como símbolo de matéria e forma, sustentada pelos peripatéticos. Então, para ele, essa concepção se distancia diametralmente aí, em terra, rejeita completamente as concepções aristotélicas dos quatro elementos e essa dualidade interna das coisas entre forma e matéria. Que, enfim, estavam na base ali da filosofia da natureza do Aristóteles. E ele diz aqui, os elementos derivam dos princípios descritos, como também todas as formas das coisas. Então, os elementos, como se concebia, a água, o fogo, a terra, o ar, esses elementos eles são variações ulteriores dessa dinâmica mais fundamental entre
calor e frio sobre uma massa corpórea. Eles não são tão elementares assim, esse é o ponto. Essas qualidades são anteriores, e essas qualidades e essa matéria e essa massa corpórea são anteriores aos elementos. Portanto, esses elementos não são tão elementares assim mais, não são tão elementos de fato, né? Eles podem ser redutíveis a fenômenos mais simples. Eles próprios já são uma complexificação da coisa, né? Já são fenômenos, vamos dizer assim, dessa realidade mais fundamental. E, enfim, qualquer forma que a coisa vá assumir, né? Qualquer aspecto que a coisa vá assumir na sua corporeidade, também vai ser uma consequência dessa dinâmica mais fundamental. E aí, nesse sentido, segundo ele, né, isso seria uma exclusão dos conceitos de forma e matéria e uma exclusão do conceito dos 4 elementos, seria uma visão que nega completamente essa teoria aristotélica. E, enfim, eu não sou muito de trazer minha opinião aqui sobre o que eu estou estudando aqui com vocês, né, nem nada assim, mas eu achei muito curioso que a maior parte disso que ele diz aqui, o Aristóteles também diz coisas quase iguais ou muito parecidas na física e em obras desse tipo, como o Tratado sobre o Céu e tal, que também é uma obra física. Muito do que ele diz aqui me parece muito aristotélico, então eu achei curioso, né? Eu fiquei com muita vontade de ler o Telésio para ver com um pouco mais de detalhe como que ele contrapõe isso, porque também no caso do Aristóteles os 4 elementos são vamos dizer assim, são epifenômenos de combinações de características fundamentais que inerem sobre uma matéria fundamental, né? Então você também tem calor e frio, mas você também tem o úmido e o seco, que atuando numa matéria que por si mesma é puramente passiva, né, um princípio que é comum, que permanece ao longo do movimento, você tem aí sim os elementos eles se formam. Então, na base da física aristotélica você também tem uma massa corpórea na qual inerem certas características, né? Que no caso do Telésio são o calor e o frio, e no caso do Aristóteles são também o calor e o frio, mas também o úmido e o seco também. E, enfim, e essas características são justamente formas que inerem numa matéria primordial, no Aristóteles. Então, sei lá, quando eu li isso aqui eu fiquei bastante impressionado, na verdade. Eu tentei procurar coisas sobre isso, mas realmente parece que é um autor muito pouco estudado. Enfim, eu vi umas coisas em italiano, mas eu não leio em italiano, então, sei lá, vai ficar para a próxima. Mas, sei lá, eu achei muito curioso como ele diz que está se contrapondo, mas ao mesmo tempo ele está dizendo quase a mesma... eu não gosto de exagerar muito nessa coisa, mas realmente ele parece estar dizendo quase a mesma coisa que o Aristóteles diz. E, enfim, gostaria então de ler mais sobre isso. Bom, de todo modo, ele volta então para a explicação dos elementos. Dos elementos não, das qualidades, dos princípios, né? Os dois princípios agentes perpassam todo o corpo, contrastando-se, expulsando-se e substituindo mutuamente nos corpos. E se substituindo mutuamente nos corpos. E tendo a faculdade de se perceberem reciprocamente. Então vejam, né, esses princípios quando inerem nos corpos, não é como se fosse uma casca que aquele corpo assume e fica ali em volta, né? Aqui, esse corpo agora é quente, aí o calor foi lá e pegou nele. Aí veio o frio do outro lado, não, esse corpo agora é frio, e aí pegou como uma espécie de casca, né, de pele que a coisa assume. Não, são características que invadem o corpo todo, né, que dominam o corpo, ou que tendem pelo menos a dominar o corpo. Dado que há coisas que são meio frias, meio quentes e tal. Então eles perpassam todo o corpo, contrastando-se e expulsando-se, e substituindo-se mutuamente. Então o calor vai sempre tentar expulsar o frio vai tentar expulsar o calor, e a realidade material vive sempre nessa dinâmica, né? Não só a realidade material como um todo, mas cada indivíduo, né, cada coisa material vive constantemente imersa nessa dinâmica. Essa faculdade que cada um deles tem de perceber suas próprias ações e paixões e as conexões que apresentam com as do outro, dá lugar a sensações agradáveis em relação àquilo que é afim e que favorece sua própria conservação, e a sensações desagradáveis caso contrário. Então, o calor e o frio, e beleza, isso já realmente já é bem menos aristotélico do que foi dito antes, né? Eles se percebem reciprocamente.
eles têm alguma faculdade perceptiva que eles percebem quando o outro está presente. O calor sabe quando o frio está ali, o frio sabe quando o calor está ali. E quando o calor se encontra numa situação em que é favorecida a sua autoconservação, a sua preservação e sua expansão, ele se sente agradado, né? Ele sente uma espécie de deleite, de prazer em alguma medida. Ele tem sensações boas, sensações agradáveis quando o frio não está o tomando como um todo, né? E mesma coisa o frio, né? Se ele sente que está sendo tomado pelo calor, que seria no caso um ambiente em que ele não consegue se propagar, ele fica desagradado. Mas se ele consegue se expandir, ele sente uma espécie de sensação boa. Ele coloca aqui em termos de sensação agradável e sensação desagradável. Eu estou falando prazer, deleite, para ficar meio que nessa região assim também. Assim, conclui Telésio, todos os entes sentem a relação recíproca. Então, os entes, e pensando aí principalmente os princípios agentes, eles estão sempre se sentindo uns aos outros. Então, como é que só os animais possuem órgãos sensoriais? Alguém poderia perguntar isso, uma pergunta bem razoável. Né? Cadê a pele, né, do frio e do calor para poder sentir que tem coisas por perto? Né? Cadê os olhos do frio e do calor para eles verem que tem... como é que isso funciona? Só os animais têm órgãos sensoriais. E ele diz aqui que... Então como assim? Né? Se só os animais têm órgãos sensoriais, como é que isso acontece? E ele diz, os animais são entes complexos e os órgãos sensoriais desempenham o papel de vias de acesso das forças externas à substância que sente. Já as coisas simples, precisamente porque são tais, ou seja, porque são simples, sentem diretamente. Então o frio, ele tem uma capacidade de sentir que é imediata. Ele está em contato com o calor, ele está sentindo o calor. Não precisa de um órgão. Justamente porque o frio é a coisa mais simples que há, ao lado do calor, né? Justamente, são princípios, né? Se não fossem simples, não seriam princípios. Haveria algo que os principia, né? Então, os animais, eles são complexos, eles têm muitas partes, então precisa de todo um aparato cognitivo muito mais complexo, né? Que faz esse caminho do sentido até, sei lá, o cérebro, a alma, o que quer que seja. Né? Eles, de fato, precisam de toda uma dinâmica mais complexa, mas as coisas simples são simples, portanto, elas sentem diretamente. A física de Telésio, portanto, é uma física baseada nas qualidades elementares do quente e do frio, como a gente já viu. Mas nesse quadro, ele compreende que poderia ser de notável vantagem para sua concepção uma investigação ulterior voltada para determinar a quantidade de calor necessária para produzir os vários fenômenos. E é precisamente essa investigação quantitativa que ele afirma não ter podido realizar, desejando deixá-la como tarefa para outros que viessem depois dele. Então vejam, retomando aquele assunto que eu trouxe no começo da aula. Ele constrói a física dele com base em qualidade. Quente, frio e... é isso. Quente, frio e essa matéria primordial, aí, esse corpo, né, esses corpos em que o calor e o frio inerem. De todo modo, os elementos ativos que fazem as coisas acontecer na realidade são justamente as duas qualidades. E aí, beleza, né? Mas é uma física que tinha pretensões de ser também quantitativa. Né? Segundo ele, né, ele via a possibilidade de haver uma investigação voltada para determinar a quantidade de calor ou de frio, né, necessária para que certos fenômenos se dessem. Então, com quanto de calor essa coisa tal reage de tal maneira, né? Com quanto de frio é necessário... quanto de frio é necessário para que tal outro fenômeno aconteça, né? Em que circunstâncias. Então, seria possível para ele, né? Ele acreditava ser possível, um cálculo, né? Uma espécie de cálculo do calor e do frio, de modo que os fenômenos pudessem ser conhecidos e, podendo ser conhecidos, serem dominados. Né? De novo, tornar o homem não apenas ciente, mas também potente. Não apenas conhecer a natureza, mas, portando este conhecimento, poder se debruçar sobre ela e controlá-la e manipulá-la. Né? Acho que manipulá-la fica um termo melhor do que dominar, parece uma coisa meio necessariamente violenta, não sei se era o caso. Então, manipulá-la, né? Orientá-la de acordo com seus fins e poder transformá-la da maneira que ele quisesse. Então, só que aí é uma pena, né? Ele não teve tempo de
levar essa pesquisa adiante, ele deixa isso na mão dos seus sucessores. E é isso que eu tinha para falar sobre o Bernardino Telésio hoje. Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter tornado tudo o mais compreensível possível, o mais compreensível quanto possível para vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o homem, a moral e questões relacionadas no pensamento do Bernardino Telésio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Apoiem o canal financeiramente daquela maneira pela qual eu sempre, daquelas maneiras pelas quais eu sempre peço para vocês apoiarem. Além disso, deixem um like aí embaixo, inscrevam-se no canal, favoritem o vídeo e deixem um comentário também. Além disso, o mais importante de tudo, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é o mais importante porque ajuda a gente a divulgar o canal, então mais gente vai aparecer por aí, e também porque a gente vai estar divulgando filosofia, que é uma coisa que na internet geralmente acontece, mas não com tanta qualidade quanto eu pretendo oferecer aqui para vocês. Então, eu espero que a gente consiga ajudar quanto mais pessoas possível, e por isso que vocês precisam ajudar a divulgar também. Mas é isso então, pessoal. Um abraço para vocês e falou!